noite. Vamos lá para a nossa aula de hoje, Geografia. Hoje nós vamos falar sobre, claro, a produção de alguns produtos, mas a essência da nossa aula é falar sobre matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é a substância ou as substâncias, mas nós vamos falar aqui da substância principal utilizada na produção de bens ou de produtos. Esses elementos que nós chamamos de matéria-prima, ele pode ser natural, mas ele também pode ser transformado para utilização na base de alguns produtos. Nós temos como exemplo de matéria-prima, e relembrando um pouco sobre o que nós estudamos de produção agrícola, alguns elementos da própria produção agrícola que são matérias-primas para outros produtos. Olha só o exemplo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o açúcar cristal, temos o açúcar pouco menos transformado, que eu não vou fazer propaganda, mas nós dizemos que são menos agressivos ao organismo. Por quê? Porque ele é menos processado e tem mais nutrientes de que, gente? Qual é a matéria-prima do açúcar? É a cana. A cana de açúcar que nós, inclusive, estudamos dentro do processo de produção agrícola. O que é matéria-prima? É a substância utilizada como base na produção de variados produtos e bens. Hoje, nós não vivemos no dia a dia sem ter acesso a esses produtos industrializados, por exemplo. Então, as matérias-primas são a base para a produção de elementos, de bens e de produtos, principalmente nas fábricas, né? Que é o que nós chamamos de processamento. Olha só, nós temos aqui a base para a tapioca. Qual é a matéria-prima? Mandioca. Nós temos aqui o macarrão. Qual é a matéria-prima do macarrão? Uma das principais, a farinha de trigo. Nós temos aqui os flocos de arroz que nós utilizamos para o cuscuz. Qual é a matéria-prima básica, ou seja, a principal substância utilizada para produzir esse produto foi o arroz. Nós temos outro exemplo, o Nescau, ou qualquer achocolatado, independente da marca, porque a marca aqui, Nescau, é um nome fantasia, mas nós temos aqui um achocolatado. Qual é o principal produto, a principal matéria-prima? É o cacau, que é o mesmo que se produz o chocolate. Temos o leite em pó e temos também um produto que eu quero destacar para vocês. Esse produto aqui, tanto o saco como o copo descartável, a matéria-prima utilizada nele é o que, gente? É o plástico. Aqui é onde entra o exemplo de um elemento matéria-prima transformado. Por quê? Porque o plástico, ele é derivado do petróleo. Então, o petróleo que é colhido é transformado para servir na matéria-prima, sendo o plástico para produzir copos descartáveis, vasilhas que nós utilizamos em casa e tantos outros objetos, recipientes para armazenar produtos, embalagens e tantos outros produtos que nós utilizamos hoje do plástico, que são infinitas as opções. Nós temos aqui o molho utilizado em temperos caseiros, como também extrato dessa matéria-prima que é produzido ele aqui. Então, qual é a matéria-prima que é produzido o molho que eu estou mostrando para vocês ou o extrato? É o tomate. O tomate, como a mandioca, como o arroz, a mandioca também para farinha, ou o milho, no caso dessa farinha que é farinha de milho, o girassol, a cana para produzir o açúcar, são matérias-primas que nós chamamos de natural. O plástico é uma matéria-prima que nós chamamos de transformada. Então, gente,
Dentro desse olhar sobre o conceito do que é matéria-prima, que é a substância, eu vou repetir, é a substância utilizada para a produção de bens ou de produtos que nós utilizamos no cotidiano. Esse elemento matéria-prima pode ser natural ou pode ser também transformado para ser utilizado como base de produtos nas indústrias. Olha, para dar continuidade e ampliar nossas atividades sobre o que nós estamos aprendendo hoje, nós vamos realizar atividade nos dois livros. O livro volume 1, que você recebeu, na página 63 e 64, você vai realizar a leitura do poema O Açúcar, de Ferreira Goulart. Eu vou auxiliar você na sala, colocando a imagem do texto e fazendo a leitura pausada em áudio. Então, nós temos aqui a leitura do poema. Ele é formado por 6 estrofes. A primeira atividade é fazer a leitura desse poema, destacar aqui no texto, ou seja, circular com o seu lápis algumas respostas de perguntas que eu vou colocar no grupo, sobre como, por exemplo, qual é a matéria-prima que aparece aqui? A cana. Qual é o produto que fala o texto? O açúcar. Dentre outras questões que nós vamos falar. Depois de você realizar a leitura e marcar as palavras em resposta às questões que eu vou colocar no grupo, eu vou querer que você faça o cabeçalho no seu caderno, com o seu nome, o nome da escola, a data de hoje, o nome geografia, e você faça mais uma atividade. Veja em sua casa rótulos ou embalagens que você pode tirar, colar no seu caderno, e ao lado da embalagem você vai escrever o nome da matéria-prima que é feito esse produto, tá bom? Você pode colocar o nome do produto mais o nome da matéria-prima que é feito. Vou dar aqui um exemplo. Digamos que eu pegue um recorte dessa embalagenzinha aqui e cole no meu caderno. Então, qual é o produto aqui? É a massa para tapioca. Ou você pode usar uma linguagem que você queira. Tapioca, por exemplo. Qual é a matéria-prima para fazer isso aqui? A mandioca. Então, nós vamos organizar pelo menos 5 produtos no seu caderno, em que você vai colar o rótulo, escrever o nome do produto e escrever o nome da matéria-prima utilizada na base da produção desse produto. Depois disso, você vai utilizar o livro que você também recebeu, o volume 2. E nós vamos para a página 280. Hoje nós vamos fazer só a página 280. Também vou ler com você aqui no grupo o texto que está aqui do lado, na página 280. Você vai relacionar com o processo de utilização da matéria-prima para a produção de alguns elementos, reconhecendo matéria-prima que é de origem vegetal, de origem animal e de origem mineral, que também nós vamos aprofundar nas próximas aulas. Depois da leitura desse texto, só para ampliar, porque nós vamos retomar depois, você vai responder a questão que está aqui embaixo. A questão 1 diz assim: a principal matéria-prima utilizada para fabricar tecido é... Aí tem 2 alternativas. Lembrando que a matéria-prima é o produto, a substância utilizada na base da produção desse produto, você vai marcar aqui qual é a alternativa que indica de que matéria-prima é feita o tecido das roupas que nós utilizamos. Depois tem a principal matéria-prima utilizada para produzir uma camiseta é... Aí tem 3 alternativas. Você também vai fazer essa marcação. Lembrando do que nós falamos, que a matéria-prima pode ser um produto natural, mas ele pode ser também transformado. Então você pode dizer, mas a camiseta não é feita de tecido? O tecido não é feito do que eu marquei aqui em cima? Mas a camiseta já é feita de uma matéria-prima transformada, que é quem? O que você listou lá em cima como produto
que você leu como produto já feito da matéria-prima, que é o tecido. Depois você vai escrever o nome de outros produtos derivados de quê? Da cana-de-açúcar, do leite e do petróleo. Tá bom, gente? Só para a gente lembrar aqui, o que mais a gente tem derivado da matéria-prima, que é a cana-do-açúcar, além do açúcar? Nós já falamos isso lá dentro do assunto de produção agrícola. O que é produzido a partir do petróleo? Você vai pensar, analisar no seu cotidiano e registrar a atividade, a resposta aqui no livro, a página 280. Tá bem? Um abraço e até amanhã.